Maravilha, Marco, continue aí. Vou trazer aqui o nosso convidado de agora, chegando na nossa programação, Matheus Pisani, economista da CM Capital, chegando aqui para nos ajudar também a entender um pouco mais de todo este cenário. Seja muito bem-vindo, Matheus. Boa tarde para você. Boa tarde, Paula. Boa tarde, Marco. Boa tarde também a todos que nos acompanham. Obrigada. Matheus, bom, né, debatemos já bastante aqui em relação ao arcabouço. Falei agora há pouco sobre, inclusive, alguns pontos levantados num evento em que Campos Neto participou e ele trouxe, acho que, uma questão muito importante aqui, sinalizando, né, exatamente que ainda existem muitas incertezas sobre o arcabouço ser aprovado no Congresso, qual será a velocidade. A gente sabe que o texto ainda assim pode sofrer algum tipo de alteração na hora que chegar ali para a votação no plenário, mas eu queria entender, né, a sua visão em relação a como você enxerga e entendeu aí o texto apresentado, os pontos positivos, os pontos negativos, o que tem que ser olhado ali com mais lupa, né, que traz talvez um ponto maior de atenção em relação ao arcabouço apresentado. Claro. Bom, com relação ao que foi divulgado ontem, Paula, não distou tanto do que a gente já tinha visto no final de março, quando o Haddad anunciou ali previamente quais seriam os principais parâmetros da nova regra fiscal, né, do arcabouço fiscal. Então a gente tem como ponto central ali essa dinâmica entre crescimento da receita e o impacto que ela tem sobre o crescimento das despesas, né, receita líquida, relação entre receita líquida e despesas, e a gente tem também a questão das metas de superávit primário, né, que estão ali já traçadas ao longo dos próximos anos, né, tanto para isso quanto para os próximos 3 anos, e fica ali como questão central ainda, algo que não foi contemplado com o texto de ontem e vai, na verdade, demandar outras ações do Ministério da Fazenda, né, principalmente no campo da ação, que é como que a gente vai conseguir, né, como que nós conseguiremos atingir essas metas que foram propostas para os próximos anos, né, pensando ali que principalmente em 2025 e 2026 foram propostos super razoavelmente altos até, né, pensando na realidade do país, que não deve ter uma dinâmica de crescimento tão elevado para os próximos anos, né. Agora, olhando na divulgação de ontem, acho que algumas coisas chamaram bastante atenção. Então, quando a gente olha no campo das receitas, eles excluíram ali boa parte das receitas que a gente chama de receitas não administradas pela Receita Federal, né, que são receitas oriundas de petróleo, de royalties, de concessões, privatizações e tudo mais. Isso é um ponto positivo, eu considero pelo menos, né, uma vez que você evita ali, por exemplo, o uso, né, da privatização de ativos públicos sem contrapartida técnica e meramente para você inchar ali o seu nível de receitas e poder gastar mais no ano subsequente. Então acho que isso foi um ponto positivo. No campo das transferências e das despesas não distou tanto do que a gente já tinha visto, então estão muito concentradas na questão de educação e de saúde. Agora, um ponto negativo que pelo menos eu julguei na leitura que eu fiz, nessa leitura inicial, foi a questão da capitalização das empresas estatais não financeiras ser excluída da base de cálculo de despesas, né? Por mais que isso não tenha um impacto fiscal muito relevante ao longo do tempo, acaba sendo uma sinalização ruim, né, em termos de política fiscal, de política econômica, né, e de, enfim, um trato mais transparente com relação às contas públicas do país e à utilização da máquina, claro. Na sua visão, né, diante desses pontos como um todo, você acredita que a proposta ela é sustentável, pelo menos no formato atual, né? A gente ainda não sabe exatamente, depois da aprovação, o que deve ser alterado ou não, mas ela é uma proposta que seja sustentável, pensando mais num médio prazo? Uhum. Ela é sustentável desde que ela seja acompanhada de outras reformas, né? Do jeito que ela é construída hoje, ela não é sustentável, ou pelo menos eles não vão conseguir atingir as próprias metas que o governo colocou dentro da proposta, né? O que seria ruim para eles, porque eles seriam penalizados em termos de crescimento das despesas. Então, é necessário sim que outras reformas acompanhem essa regra, né, esse arcabouço, reformas não só estruturais, mas pensando que no curto prazo você já vai ter que entregar resultados bem robustos. A gente vai ter que ter alguma reforma de impacto de curto prazo também, né? Então vai ter que ser uma combinação ali muito bem dosada pelo Ministério da Fazenda, para aí sim tornar essa regra sustentável ao longo do tempo, né? Hoje, novamente, do jeito que está, vai ser um pouco difícil eles conseguirem atingir essa meta. Maravilha. Matheus, quero agradecer, muito obrigada pela sua participação, você, todo o time da CM Capital aqui, sempre muito bem-vindos à programação da BMC News.
Eu que agradeço o convite e uma ótima tarde a todos.